Vamos começar essa aula aqui somente de exercícios de termometria. Os exercícios eles foram organizados em nível de dificuldade gradual, de forma que os primeiros exercícios são mais fáceis e conforme a aula vai avançando, você vai tendo que resolver exercícios mais difíceis. Lembrando, o recomendado é que você tente resolver os exercícios antes de ver a resolução. Primeiro exercício. A fim de diminuir o risco de explosão durante o incêndio, os botijões de gás possuem um pequeno pino, com aspecto de parafuso, conhecido como plug fusível. Uma vez que a temperatura do botijão chegue a 172 graus Fahrenheit, a liga metálica desse dispositivo de segurança se funde, permitindo que o gás escape. Em termos de nossa escala habitual, o derretimento do plug fusível ocorre aproximadamente. Então, nessa questão, basicamente, ele quer que a gente converta essa temperatura que ele deu em Fahrenheit, 172 graus Fahrenheit, para nossa temperatura nossa escala habitual, né, que é graus Celsius. Então nada mais é do que aplicar a equação de conversão entre as temperaturas em graus Celsius e Fahrenheit, que é a temperatura em graus Celsius é igual a 5 nonos da temperatura em Fahrenheit menos 32. Então a gente simplesmente substitui o valor da temperatura que ele deu, 172, aplica a equação, substitui o valor que ele deu em Fahrenheit, faz a continha e obtém o valor em graus Celsius de aproximadamente 78 graus Celsius. No caso seria a alternativa B. Exercício número 2. Uma empresa brasileira do setor de alimentos deseja exportar sua massa para bolos. A legislação vigente do país importador exige que as temperaturas sejam expressas na escala Fahrenheit. Se o forno para assar bolo deve ser pré-aquecido a uma temperatura de 150 graus Celsius, qual o valor correspondente na escala Fahrenheit? Bem parecido com a questão anterior, aqui a única diferença é que ele deu a temperatura na escala graus Celsius e ele quer que a gente converta para a escala Fahrenheit. Então é basicamente fazer o trabalho inverso da questão anterior. Então basicamente a gente vai aplicar a nossa equação de conversão da temperatura graus Celsius Fahrenheit, só que primeiro a gente precisa isolar a variável em Fahrenheit, né, que é o que a gente quer encontrar. Então a gente passa, o 9 está dividindo, ele vai multiplicando, o 5 está multiplicando, ele vai dividindo, e o 32 está negativo, passa positivo. Pronto. Aí a gente já isolou a temperatura em Fahrenheit, agora é só substituir o valor na temperatura em graus Celsius, que é 150. E fazendo as continhas a gente obtém que a temperatura em Fahrenheit é de 302 graus Fahrenheit. Alternativa letra D. Exercício 3. A equação de conversão de uma escala x para a escala Celsius é dada pela expressão tanana, onde θx é a temperatura em graus x e θc é a temperatura em graus Celsius. Pode-se afirmar que os pontos fixos da escala x correspondentes à fusão do gelo e ebulição da água sob pressão normal são, respectivamente. Então, nesse exercício, em vez de ser uma escala usual, ele deu uma escala qualquer aqui que ele criou, a escala x, e ele está pedindo qual é a temperatura de ebulição da água e fusão do gelo nessa escala x. A gente sabe qual o valor dessa temperatura na escala Celsius. Então, basicamente, a gente tem que converter essas temperaturas para a escala x utilizando a equação que ele forneceu. Então, para o primeiro caso, vamos primeiro converter a temperatura de fusão do gelo, que é 0 graus Celsius. Então, a gente substitui na equação, no lugar de θc, coloca 0. 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então, sobrou só θx igual a menos 20. Então, essa seria a temperatura de fusão do gelo, menos 20 graus x. Agora a gente converte a temperatura de ebulição da água, 100 graus Celsius. Então, novamente, a gente substitui na equação θx igual a 5 sobre 4 vezes 100 menos 20. 100 dividido por 4 vai dar 25. 25 vezes 5 vai dar 125. 125 menos 20 vai dar 105 graus x. Então, essa seria a temperatura de ebulição na água na escala x. Então, a nossa resposta seria menos 20 e 105, alternativa A. Próximo exercício ele fala que em um certo instante a temperatura de um corpo, medida na escala Kelvin, foi de 300 Kelvin. Decorrido um certo tempo, mediu-se a temperatura desse mesmo corpo e o termômetro indicou 68 graus Fahrenheit.
Aí ele pergunta: a variação de temperatura sofrida pelo corpo medida na escala Celsius foi D. Então a gente tem duas temperaturas, né? Temperatura inicial 300 Kelvin, temperatura final 68 graus Fahrenheit. E ele pede a variação de temperatura na escala graus Celsius. Então, para calcular essa variação, a gente primeiro converte a temperatura inicial de Kelvin para Celsius, a temperatura final de Fahrenheit para Celsius e calcula essa variação na escala Celsius. Então vamos lá. A temperatura inicial está em Kelvin. A gente só aplica na equação. Temperatura em graus Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Então substituindo, fica temperatura em graus Celsius igual a 300 menos 273, que vai dar 27 graus Celsius. Agora a temperatura final, que está em Fahrenheit, a gente aplica na equação de conversão entre temperatura em graus Celsius e temperatura em grau Fahrenheit. Então a gente substitui o valor 68 graus Fahrenheit na equação, fazendo as continhas a gente vai obter 20 graus Celsius. Agora a gente já tem a temperatura inicial e a temperatura final. A gente calcula a variação. A variação, lembrando, é sempre o final menos o inicial. Final, 20 graus Celsius, inicial, 27. Então fica 20 menos 27. Então o ΔT, a variação de temperatura, vai ser menos 7 graus Celsius. Então a alternativa correta seria a letra C. Uma escala termométrica X é construída de modo que a temperatura de 0 graus X corresponde a menos 4 graus Fahrenheit e a temperatura de 100 graus X corresponde a 68 graus Fahrenheit. Nessa escala X, a temperatura de fusão do gelo vale. Dessa vez, eles não forneceram a equação de conversão para essa escala termométrica X que eles inventaram aqui. Então, além de converter a temperatura, a gente vai ter que encontrar a relação, né, entre essas duas escalas, entre a escala X e a escala Fahrenheit. Para facilitar a visualização de como a gente converte essas duas escalas, eu desenhei aqui dois termômetros. O da esquerda é o termômetro na escala X e o da direita é o termômetro na escala Fahrenheit. Ele falou que 100 graus X corresponde a 68 graus Fahrenheit. Então a gente desenha eles aqui em alturas equivalentes, né? E ele falou também que 0 graus X correspondem a menos 4 graus Fahrenheit. Então aqui embaixo, em alturas equivalentes os dois. Ele pergunta na questão qual a temperatura de fusão do gelo na escala X. A gente sabe que a temperatura de fusão do gelo na escala Fahrenheit vale 32 graus Fahrenheit. Se você não se recorda disso, você pode utilizar a equação de conversão da escala Celsius para a escala Fahrenheit. Aí você sabe que a temperatura de fusão do gelo na escala Celsius vale 0 graus Celsius. Você aplica nessa equação e vai descobrir a temperatura de fusão do gelo na escala Fahrenheit, que vale 32 graus Fahrenheit. E aí a gente quer saber qual o valor dessa temperatura correspondente na escala X. E como é que a gente cria uma relação de conversão entre essas duas escalas? A gente usa a ideia de razão e proporção. Então a gente pega distâncias equivalentes, faz a razão entre elas e consegue descobrir uma relação. Olha só, vamos primeiro pegar a distância do topo até a base. Na escala grau X ela vale 100 graus X menos 0. A gente escreve aqui. Aí a gente faz isso dividido pela mesma distância na escala Fahrenheit. Então 68 graus Fahrenheit menos o menos 4. A gente coloca aqui. Igual, aí agora a gente vai pegar outras distâncias e fazer a razão entre elas. Na escala grau X, vamos pegar daqui do meio até a base. Θ x menos 0. Aí a gente pega a distância equivalente na escala Fahrenheit, que é 32 menos o menos 4. Nota que a gente obteve uma relação com somente uma variável. Então a gente pode resolver essa equação e encontrar a temperatura na escala X que a gente quer, né? Então vamos lá. 68 menos o menos 4. Menos com menos mais, 68 mais 4, 72. Aí aqui do outro lado, 32 menos o menos 4. Menos com menos mais, 32 mais 4, 36. Então simplificando essas frações a gente vai obter essa relação. E isolando o θx, que é o que a gente quer descobrir, a gente encontra o valor de θx igual a 50 graus x. A alternativa correta seria a letra C. É essencial que você entenda como foi feita essa conversão de temperatura usando razão e proporção nas duas escalas, porque
porque esse é um conceito que vai aparecer muitas vezes em muitos exercícios de termometria. Próximo exercício. Duas escalas termométricas quaisquer, x e y, relacionam-se conforme o diagrama seguinte. Aí aqui do lado ele já deu o diagrama que relaciona as duas escalas. O valor θy na escala y, que corresponde a 50 graus na escala x, é... Então, nesse caso, a gente tem duas escalas quaisquer. Ele não deu uma equação que converte de uma para outra, e ele quer que a gente converta 50 graus na escala x para o valor correspondente na escala y. Então, a gente vai ter que achar a relação entre essas duas escalas usando a mesma ideia do exercício anterior, onde a gente fez razão e proporção. Nesse caso foi até mais fácil porque ele já deu o diagrama, né? A gente não precisou construir o diagrama que relaciona as duas escalas, mas você já aprendeu como faz, então se precisar já sabe como fazer. De novo, a gente pega razões entre distâncias equivalentes nas duas escalas, né? Então na escala x, do topo até a base, eu tenho 100 menos 0, e a distância correspondente na escala y, 200 menos o menos 100, igual, agora a gente pega outra distância, bora pegar do meio até a base, né? Na escala x, 50 menos 0, na escala y, θy menos o menos 100. Então agora, basicamente, a gente tem que resolver essa equação para achar o θy. Então vamos começar a simplificar esses termos aqui, né? 100 menos 0 dá 100, 200 menos o menos 100, menos com menos dá mais, fica mais 100, 200 mais 100, 300. 50 menos 0, 50. θy menos o menos 100, menos com menos mais, θy mais 100. A gente pode simplificar ainda mais essa fração aqui, né? 100 por 300 a gente pode simplificar por 100, fica 1/3, e repete o outro lado. Agora que já está tudo simplificado, só é resolver para o θy. Né? A gente pode, por exemplo, multiplicar em x, né? θy mais 100 está dividindo do lado direito, vai multiplicando lá para o lado esquerdo, e o 3 está dividindo do lado esquerdo, vai multiplicando para o lado direito. Então fica 1 vezes θy mais 100, fica θy mais 100, igual a 3 vezes 50, 150. Aí o 100 está positivo do lado esquerdo, vai negativo para o lado direito, fica 150 menos 100, e isso vai dar 50. Então a temperatura correspondente na escala y é 50 graus y. A alternativa correta seria a letra C. Para medir a febre de pacientes, um estudante de medicina criou sua própria escala linear de temperaturas. Nessa nova escala, os valores de 0 e 10 correspondem respectivamente a 37 graus Celsius e 40 graus Celsius. A temperatura de mesmo valor numérico em ambas as escalas é aproximadamente, né? Aqui novamente ele criou uma escala, não deu a equação de conversão, então a gente vai ter que fazer o nosso diagrama para achar a relação entre as duas escalas, né? Então vamos lá. Aqui do lado esquerdo eu coloquei o termômetro na escala X e do lado direito na escala Celsius. Ele falou que os valores de 0 e 10 correspondem respectivamente a 37 e 40. Então vamos lá. O 0 aqui embaixo, 10 aqui em cima, então 37 aqui embaixo, 40 lá em cima. E olha o que ele está perguntando. Ele está perguntando a temperatura de mesmo valor numérico em ambas as escalas. Então a gente quer saber a temperatura T, que é representada pelo mesmo valor nas duas escalas. Então eu coloquei T de um lado e T do outro, porque ele vai ter o mesmo valor nas duas escalas. Aí agora a gente usa a mesma ideia de razão entre distâncias iguais nas duas escalas, né? Vamos lá. Da base até o topo, na escala X a gente tem 10 menos 0. Na escala grau Celsius a gente tem 40 menos 37. Igual, aí agora a gente faz a razão da base até o meio, né? Na escala X fica T menos 0 e na escala grau Celsius fica T menos 37. Vamos fazer essas continhas aqui. 10 menos 0 dá 10, 40 menos 37 dá 3, T menos 0 dá T e T menos 37, só repetir aqui. Multiplicando em X, a gente vai ter que o 3 está dividindo, ele vai multiplicando, vai ficar 3T aqui do outro lado, e o T menos 37 está dividindo, vai multiplicando lá para a esquerda. Vai ficar 10 vezes T menos 37 vezes 10, que vai dar menos 370. Então fica 10T menos 370 igual a 3T. O 3T está positivo do lado direito, vamos passar ele negativo para o lado esquerdo. Então vai ficar 10
menos 3t vai ficar 7t. E o 370 está negativo do lado esquerdo, vamos passar ele positivo para o lado direito. Então vai ficar 7t igual a 370. Agora é só passar o 7 que está multiplicando o t, passa ele dividindo para o outro lado. Então vai ficar 370 dividido por 7, e isso vai dar aproximadamente 52,9. A alternativa correta seria a letra A.